Ei, meus queridos, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Dalva. Nós vamos prosseguir com a leitura da Bíblia. Ontem foi dia 10 de março, eu não gravei a Bíblia. Hoje é 11 de março de 2022. Nós vamos gravar, vamos ler o capítulo 4 do livro de Números. É o quarto livro da Bíblia. Os coatitas e suas responsabilidades. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: façam um recenseamento dos coatitas na tribo de Levi, pelos seus clãs e famílias. Contem todos os homens entre 30 e 50 anos, aptos para servir, para que façam o serviço da tenda do encontro. O serviço dos coatitas na tenda do encontro será o cuidado das coisas santíssimas. Quando o acampamento tiver que mudar, Arão e os seus filhos entrarão e descerão o véu protetor e com ele cobrirão a arca da aliança. Depois a cobrirão com couro, estenderão um pano inteiramente azul sobre ela e colocarão as varas no lugar. Sobre a mesa da presença, eles estenderão um pano azul e colocarão os pratos, os recipientes para incenso, as tigelas e as bacias para as ofertas derramadas e os pães da presença, que devem estar sempre sobre ela. Sobre tudo isso estenderão um pano vermelho e o cobrirão com couro. Depois colocarão as varas no lugar. Pegarão também um pano azul e cobrirão o candelabro usado para iluminação, as suas candeias, as suas tesouras de aparo, os seus apagadores e todos os jarros para o seu suprimento de óleo. Em seguida, o embrulharão com todos os seus utensílios numa cobertura de couro e o colocarão no suporte para carregar. Sobre o altar de ouro estenderão um pano azul e o cobrirão com couro. E colocarão as suas varas no lugar. Apanharão todos os utensílios usados na ministração no santuário. Depois os embrulharão num pano azul e os cobrirão com couro. A seguir, os colocarão no suporte para carregar. Tirarão a cinza do altar de bronze e estenderão sobre ele um pano roxo. Colocarão sobre ele todos os utensílios usados na ministração no altar: os braseiros, os garfos de carne, as pás e as bacias da aspersão. Sobre ele estenderão uma cobertura de couro e colocarão as varas no lugar. Quando Arão e os seus filhos terminarem de cobrir os utensílios sagrados e todos os artigos sagrados, e o acampamento estiver pronto para partir, os coatitas virão carregá-los. Mas não tocarão nas coisas sagradas. Se o fizerem, morrerão. São esses os utensílios da tenda do encontro que os coatitas carregarão. Eleazar, filho do sacerdote Arão, ficará encarregado do azeite para a iluminação, do incenso aromático, da oferta costumeira de cereal e do óleo da unção. Ficará encarregado de todo o tabernáculo e de tudo o que nele há, isto é, seus utensílios e seus artigos sagrados. O Senhor disse ainda a Moisés e a Arão: não permitam que o ramo dos clãs coatitas seja eliminado dentre os levitas, mas, para que continuem vivos e não morram quando se aproximarem das coisas santíssimas, Arão e os seus filhos entrarão no santuário e designarão a cada homem a sua tarefa e o que deverá carregar. Os coatitas não entrarão para ver as coisas sagradas, nem por um breve momento, para que não morram. Os gersonitas e as suas responsabilidades. O Senhor disse a Moisés: faz também um recenseamento
dos Gersonitas pelas suas famílias e clãs. Conte todos os homens entre 30 e 50 anos aptos para servir, para que façam o serviço da tenda do encontro. Este é o serviço dos clãs gersonitas, o que devem fazer e carregar. Eles levarão as cortinas internas do tabernáculo, a tenda do encontro, a sua cobertura, a cobertura externa de couro, as cortinas da entrada da tenda do encontro. Farão tudo o que for necessário com aquelas coisas e com as cortinas externas do pátio que rodeia o tabernáculo e o altar, com a cortina da entrada, com as cordas e com todos os utensílios usados em seu serviço. Todo o serviço deles, tudo que devem fazer e carregar, estará sob a direção de Arão, aí eu indo lá no Adão. Todo o serviço deles, tudo que devem fazer e carregar, estará sob a direção de Arão e de seus filhos. Designe. Sei lá como é que fala isso. Designe como responsabilidade deles tudo que tiverem que carregar. Esse é o serviço dos clãs gersonitas na tenda do encontro. Suas atividades estarão sob a supervisão, ou seja, debaixo da supervisão de Itamar, filho do sacerdote Arão. Os meraritas, será que estou falando certo? Ou meraritas? Meraritas e as suas responsabilidades. Meu Deus, se eu estiver lendo errado, que vergonha. Conte os meraritas, ou meraritas, entre vogais seria 2 R, né? Meraritas, conforme os seus clãs e famílias. Todos os homens entre 30 e 50 anos, aptos para servir, para que façam o serviço da tenda do encontro. Esta é a responsabilidade deles no serviço que deverão realizar na tenda do encontro. Carregar as armações do tabernáculo, seus travessões, suas colunas e suas bases, bem como as colunas do pátio que rodeia a tenda, com suas bases, suas estacas e suas cordas, todos os seus utensílios e tudo que está relacionado com o seu uso. Designe a cada um aquilo que deverá levar. Esse é o serviço dos clãs meraritas. Ou meraritas, sei lá. Todo o serviço deles na tenda do encontro estará debaixo da supervisão de Itamar, filho do sacerdote Arão. O recenseamento dos levitas. Moisés, Arão e os líderes da comunidade contaram os coatitas, conforme seus clãs e famílias. Todos os homens entre 30 e 50 anos aptos para servir, para que fizessem o serviço da tenda do encontro. Foram contados, conforme seus clãs, 2.750 homens. Esse foi o total de recenseados dos clãs coatitas que serviam na tenda do encontro. Moisés e Arão os contaram de acordo com a ordem do Senhor, anunciada por Moisés. Os gersonitas foram contados conforme os seus clãs e famílias. Todos os homens entre 30 e 50 anos, aptos para servir, para fazer o serviço da tenda do encontro. Foram contados conforme os seus clãs e famílias, 2.630. Esse foi o total de recenseados dos clãs gersonitas que serviam na tenda do encontro. Ponto. Moisés e Arão os contaram de acordo com a ordem do Senhor. Os meraritas ou meraritas foram contados conforme os seus clãs e famílias, todos os homens entre 30 e 50 anos, aptos para servir, para fazer o serviço da tenda do encontro. Foram contados conforme os seus clãs 3.200. Esse foi o total de recenseados dos clãs meraritas que serviram na tenda do encontro. Moisés e Arão os contaram de acordo com a ordem do Senhor anunciada por Moisés. Assim Moisés, Arão e os líderes de Israel contaram todos os levitas conforme os seus clãs e famílias.
Todos os homens entre 30 e 50 anos de idade que vieram para servir e carregar a tenda do encontro somavam 8.580. Conforme a ordem do Senhor anunciada por Moisés, a cada um foi designado o seu trabalho e foi dito o que deveria carregar. Assim foram todos contados conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Capítulo 5 de Números. A pureza do acampamento. O Senhor diz a Moisés: ordene aos israelitas que mandem para fora do acampamento todo aquele que tiver lepra, ou que tiver um fluxo, ou que se tornar impuro por tocar um cadáver. Mande-os para fora do acampamento, tanto homens como mulheres, para que não contaminem o seu próprio acampamento, onde habitam entre eles. Os israelitas assim fizeram e os mandaram para fora do acampamento, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. A restituição por danos e prejuízos. E o Senhor disse a Moisés: diga aos israelitas: quando um homem ou uma mulher prejudicar outra pessoa e, portanto, ofender o Senhor, será culpado. Confessará o pecado que cometeu, fará restituição total, acrescentará 1/5 a esse valor e entregará tudo isso a quem ele prejudicou. Mas, se o prejudicado não tiver nenhum parente próximo para receber a restituição, esta pertencerá ao Senhor e será entregue ao sacerdote, juntamente com um carneiro com o qual se faz propiciação pelo culpado. Todas as contribuições, ou seja, todas as dádivas sagradas que os israelitas trouxerem ao sacerdote, pertencerão a ele. As dádivas sagradas de cada pessoa pertencem a ela, mas o que ela der ao sacerdote pertencerá ao sacerdote. O teste da mulher suspeita de adultério. Então o Senhor disse a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: se a mulher de alguém se desviar e lhe for infiel, e outro homem deitar-se com ela, e isso estiver oculto de seu marido, e a impureza dela não for descoberta, por não haver testemunha contra ela, nem ter ela sido pega no ato, se o marido dela tiver ciúmes e suspeitar de sua mulher, esteja ela pura ou impura, ele a levará ao sacerdote com uma oferta de um jarro de farinha de cevada em favor dela. Não derramará azeite nem porá incenso sobre a farinha, porque é uma oferta de cereal pelo ciúme, para que se revele a verdade sobre o pecado. O sacerdote trará a mulher e a colocará perante o Senhor. Então apanhará um pouco de água sagrada no jarro de barro e colocará na água um pouco do pó do chão do tabernáculo. Depois de colocar a mulher perante o Senhor, o sacerdote soltará o cabelo dela e porá nas mãos dela a oferta memorial, a oferta pelo ciúme, enquanto ele mesmo terá em sua mão a água amarga que traz maldição. Então o sacerdote fará a mulher jurar e lhe dirá: se nenhum outro homem se deitou com você, e se você não foi fiel, nem se tornou impura enquanto casada, que esta água amarga que traz maldição não faça mal a você. Mas, se você for infiel enquanto casada, e se contaminou por ter se deitado com um homem que não é seu marido, então o sacerdote fará a mulher pronunciar este juramento com maldição, que o Senhor faça de você objeto de maldição e de desprezo no meio do povo, fazendo que a sua barriga inche e que você jamais tenha filhos. Que esta água, que traz maldição, entre em seu corpo, inche a sua barriga e a impeça de ter filhos. Então a mulher dirá: amém, assim seja. O sacerdote escreverá essas maldições no documento e depois as lavará na água amarga. Ele a fará beber a água amarga que traz maldição, e essa água entrará nela, causando-lhe amargo sofrimento.
O sacerdote apanhará das mãos dela a oferta de cereal pelo ciúme, a moverá ritualmente perante o Senhor e a trará ao altar. Então apanhará um punhado da oferta de cereal como oferta memorial e a queimará sobre o altar. Depois disso fará a mulher beber a água. Se ela houvesse contaminado, sendo infiel ao seu marido, quando o sacerdote fizer que ela beba a água que traz maldição, essa água entrará nela e causará um amargo sofrimento. Sua barriga inchará e ela, incapaz de ter filhos, se tornará objeto de maldição no meio do seu povo. Se, porém, a mulher não houvesse contaminado, mas estiver pura, não sofrerá punição e será capaz de ter filhos. Esse é, pois, o ritual quanto ao ciúme, quando uma mulher for infiel e se contaminar enquanto casada, ou quando o ciúme se apoderar de um homem porque suspeita de sua mulher. O sacerdote a colocará perante o Senhor e a fará passar por todo esse ritual. Se a suspeita se confirmar ou não, o marido estará inocente, mas a mulher sofrerá as consequências da sua iniquidade. Capítulo 6 de Números. As regulamentações do voto de Nazireu. O Senhor disse ainda a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: se um homem ou uma mulher fizer um voto especial, um voto de separação para o Senhor como nazireu, terá que se abster de vinho e de outras bebidas fermentadas e não poderá beber vinagre feito de vinho ou de outra bebida fermentada. Não poderá beber suco de uva, nem comer uvas nem passas. Enquanto for nazireu, não poderá comer nada que venha da videira, nem mesmo as sementes ou as cascas. Durante todo o período de seu voto de separação, nenhuma lâmina será usada em sua cabeça. Até que termine o período de sua separação para o Senhor, ele estará consagrado e deixará crescer o cabelo de sua cabeça. Durante todo o período de sua separação para o Senhor, não poderá aproximar-se de um cadáver. Mesmo que o seu próprio pai ou mãe, ou irmão morra, ele não poderá tornar-se impuro por causa deles, pois traz sobre a cabeça o símbolo de sua separação para Deus. Durante todo o período de sua separação, estará consagrado ao Senhor. Se alguém morrer repentinamente perto dele, contaminando assim o cabelo que ele consagrou, ele terá que rapar a cabeça 7 dias depois, dia da sua purificação. Vou repetir porque eu parei um pouquinho. Se alguém morrer repentinamente perto dele, contaminando assim o cabelo que consagrou, ele terá que rapar a cabeça 7 dias depois, dia da sua purificação. No 8º dia, trará 2 rolinhas ou 2 pombinhos ao sacerdote à entrada da tenda do encontro. O sacerdote oferecerá um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto, para fazer propiciação por ele, pois pecou ao se aproximar de um cadáver. Naquele mesmo dia, o nazireu reconsagrará a sua cabeça. Ele se dedicará ao Senhor pelo período de sua separação e trará um cordeiro de 1 ano de idade como oferta de reparação. Não se contarão os dias anteriores, porque ficou contaminado durante a sua separação. Este é o ritual do nazireu quando terminar o período de sua separação. Ele será trazido à entrada da tenda do encontro. Ali apresentará sua oferta ao Senhor: um cordeiro de 1 ano e sem defeito como holocausto, uma cordeira de 1 ano e sem defeito como oferta pelo pecado, um carneiro sem defeito como oferta de comunhão, juntamente com a sua oferta de cereal, com a oferta derramada e com o cesto de pães sem fermento, bolos feitos da melhor farinha amassada, com azeite e pães finos
untados com azeite. O sacerdote os apresentará ao Senhor e oferecerá o sacrifício pelo pecado e o holocausto. Apresentará o cesto de pães sem fermento e oferecerá o cordeiro como sacrifício de comunhão ao Senhor, juntamente com a oferta de cereal e a oferta derramada. Em seguida, à entrada da tenda do encontro, o nazireu rapará o cabelo que consagrou e o jogará no fogo que está embaixo do sacrifício da oferta de comunhão. Depois que o nazireu rapar o cabelo da sua consagração, o sacerdote lhe colocará nas mãos um ombro cozido do carneiro, um bolo e um pão fino tirados do cesto, ambos sem fermento. O sacerdote os moverá perante o Senhor como gesto ritual de apresentação. São santos e pertencem ao sacerdote, bem como o peito que foi movido e a coxa. Depois disso, o nazireu poderá beber vinho. Lembrando que nós vamos ler lá na frente em Juízes, que no livro de Juízes, que o Sansão era nazireu. E ele fez esses votos, né? Não lembro se ele fez ou a mãe dele, o pai, não sei. Mas ele era nazireu. Sansão, aquele homem fortão. A história que nós conhecemos já de Sansão. Vamos terminar ler o capítulo 6. Esse é o ritual do voto de nazireu e da oferta dedicada ao Senhor, de acordo com a sua separação, sem contar qualquer outra coisa que ele possa dedicar. Cumprirá o voto que tiver feito, de acordo com o ritual do nazireu. A bênção sacerdotal. O Senhor diz a Moisés: diga a Arão e aos seus filhos: assim vocês abençoarão os israelitas. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Assim eles invocarão o meu nome sobre os israelitas e eu os abençoarei. Ai, que bonitinho, né? Que maravilha. Glória a Deus. Bem que eu vejo muito pastor falar isso, né? Abençoar assim, né? No final do culto, muitos pastores falam isso. Final do culto, ou final de alguma reunião, ou final de um casamento. A bênção sacerdotal. Vou até repetir. Quem quiser ouvir de novo. Muito, muito profundo, ó. O Senhor disse a Moisés: diga a Arão e aos seus filhos: assim vocês abençoarão os israelitas. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Assim eles invocarão o meu nome sobre os israelitas e eu os abençoarei. Graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Meus queridos, vou terminar esse vídeo. Que Deus nos abençoe, né, que nos dê força, ânimo, né, para a gente acabar de ler essa Bíblia toda e gravar em nome de Jesus. Porque nós temos que reconhecer, a Bíblia fala que para nós reconhecermos Deus em todos os nossos caminhos. Então, às vezes, a gente pode pensar assim: mas ler a Bíblia é coisa comum, é fácil, a gente pode ler, nem precisa pedir a Deus ajuda, mas eu digo que precisa sim. É muito difícil, gente, é uma batalha espiritual. Né? Às vezes parece uma coisa pode te atrapalhar, uma viagem, uma visita a alguém, você tem que, sei lá, é tanta coisa que pode aparecer para impedir a gente de ler, de gravar, de ouvir. É uma batalha espiritual, eu te digo. Tem pessoas que começam a ouvir e dormem. Se tiver acontecendo isso com você, você comenta aqui embaixo. Tem gente que começa a ouvir a Bíblia e dorme. Parece que nina ele. Tem gente que começa a ler a Bíblia e dorme. Tem gente que começa a orar e dorme. Vem um sono. As coisas de Deus, as coisas do Espírito. É uma batalha espiritual, gente. Eu sei. Você também deve saber disso. Se acontece com você também, comenta aqui embaixo. Eu gostaria de saber se acontece com você. Se você começa a orar e dá sono. Se você começa a ler a Bíblia e dorme.
Se você começa a ouvir a Bíblia e não ouve nem 2 minutos, nem 5 e dorme. Mas é isso aí, mas que o Senhor nos ajude. Né? Se Deus nos ajudando, nós conseguiremos realizar os nossos projetos, os nossos sonhos, em nome de Jesus. Deus que abençoe, a paz seja convosco, a paz seja com todos nós, com nossas famílias. Que o Senhor continue nos livrando de todo mal, guardando a nossa família, nos livrando da morte, nos livrando do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Porque só o Senhor que pode nos livrar, ninguém mais. Deus que abençoe. Até amanhã, se Deus quiser.